Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que bom que a gente pode estar junto. Que bom que o Senhor nos concede esse privilégio. Eu vou correr aqui na minha parte aqui, porque a gente está com o tempo apertado, mas a gente não abre mão de deixar o Espírito Santo fluir. Amém? Amém, irmãos? Que seja assim na sua vida, que seja assim na célula. A gente não abre mão disso. A gente acredita, irmãos, que se for para cantar, cante. Se for para levantar a mão, que toque o céu. Se for para orar, irmãos, que rasgue o coração. E se não for assim, a gente entende que nós não vamos fazer nenhuma diferença. E eu quero ler um texto com os irmãos do que eu tinha pensado em falar, mas o Espírito Santo me trouxe outra coisa aqui na cabeça. Eu vou tentar citar, mas eu quero ler com vocês Esther 4, versículo 10, que diz assim: então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. E essa frase é o que eu quero pensar com vocês aqui. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amém? Antes de falar um pouquinho disso aqui, nós cremos, meus irmãos, e por isso que o nosso coração está cheio de gratidão de ter todas as cadeiras, praticamente todas aqui ocupadas. A gente crê que todos somos ministros. A gente tem aprendido, a gente tem falado sobre isso. A gente acredita que a gente tem orado por alcançar a cidade de Belford Roxo, mas eu queria que você entendesse que a gente ora para que a igreja de Jesus alcance a cidade de Belford Roxo. Somos a igreja de Jesus, irmãos, sim ou não? A Assembleia de Deus é a igreja de Jesus, irmãos, sim ou não? Presbiteriana é a igreja de Jesus. Então eu queria que você orasse por isso. Nós oramos, não oramos com vaidade, não oramos com exclusividade, não queremos nos tornar uma igreja de 500 mil pessoas quando oramos por ganhar a cidade. Não, oramos para que as pessoas sejam alcançadas. Sabemos que há uma força maligna. Temos orado, irmãos, para que esse principado seja derrubado. Por isso que a Sula, né, orou. E a gente pede para que os anjos do Senhor, a gente tem orado por isso. A gente sabe que há um estreitamento de fronteiras, né? E vocês sabem disso. Quem mora por aqui sabe disso. Mas esse texto, irmãos, ele diz que Esther era sobrinha de Mardoqueu, era como se fosse sua filha. E ela então, o rei se indispõe com a rainha Vaste, o rei Xerxes, e seus conselheiros então o orientam que ele fizesse um Miss Universo lá da época. E ele faz um concurso e Esther ganha, ela é escolhida.
e ela era temente ao Senhor. E nesse momento, Amã, que representa aqui a figura do engano, do diabo, ele era um dos oficiais, um dos nobres do rei. Ele, de uma forma muito sorrateira, ele cria um decreto para que todos os judeus fossem exterminados. E todas as vezes que Amã passava, todo mundo se prostrava, mas Mardoqueu não se prostrava, porque Mardoqueu adorava a Deus e ele só se prostrava a Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E Mardoqueu tinha essa postura. E o fato é que, quando sai o decreto, Mardoqueu vai para a porta do palácio, rasga suas vestes, cobre o seu rosto de cinza, começa a clamar e a chorar e a buscar a Deus. E a sua sobrinha, a rainha, fica sabendo, e aí a gente chega nesse texto que eu li aqui. Ele pede ajuda e ela diz, olha, em outras palavras, né? Meu tio querido, eu até queria te ajudar, mas ninguém pode chegar até a presença do rei. Aqueles que se aproximarem da presença do rei serão mortos. Aliás, faz mais de 30 dias que eu não me apresento à presença do rei. E aí Mardoqueu responde essa palavra tão poderosa que eu quero ler para você de novo. Versículo 13: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus a escapar. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Minha palavra é, irmãos, quem sabe se não foi para um momento como esse que nós estamos vivendo nessa geração. A igreja nunca mais será a mesma depois da pandemia. Nunca mais será a mesma. E a gente que trabalha diariamente, a gente vê e a gente percebe. A gente sabe, e eu creio que você crê, que Deus nunca é surpreendido. Amém? Você crê nisso? Pandemia nunca foi surpresa para Jesus. Não é uma surpresa para Deus. É uma surpresa para mim e para você. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente tem acreditado, a liderança de células, o pastor Belídio e os pastores, que é para um tempo como esse que nós dessa geração nascemos, irmãos. Por certo, até a volta de Jesus, essa pandemia estará marcada. Se Jesus voltar daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, ou na semana que vem, todos vão lembrar. Mas se isso acontecer daqui a 100 anos, ou mais, todos vão lembrar desse tempo difícil. E as circunstâncias desse texto aqui diz que Esté estava numa situação muito difícil. Ela estava literalmente em cima do muro, porque as circunstâncias mostravam que Esté não podia fazer nada, porque as pessoas que se apresentavam na presença do rei poderiam ser mortos. E quando Mardoqueu, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de unção, depois de orar, clamar, jejuar, e ele fala isso para sua sobrinha, algo acontece no seu coração. E é isso que eu queria que acontecesse no seu coração nessa noite. Talvez você, como muitos, estão vivendo com muito medo, com uma insegurança muito grande, e as notícias não param, e daqui a pouco você ouviu que há uma nova onda, e agora você já ouviu que quem pegou, que estava imune, agora pode pegar de novo, e toda hora uma coisa nova, uma notícia nova. Eu quero dizer que nós cremos que é o tempo oportuno para vivermos uma grande colheita da parte de Deus. Um tempo oportuno para se pregar a palavra. E aí, ela responde, versículo 5. Então, Esté mandou essa resposta para Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês.
Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Nós queremos orar para que isso possa acontecer na minha e na sua vida. Irmãos, nós oramos para que algo aconteça, e a gente já vem orando há algum tempo, na nossa cidade, enfim, nosso país, nosso estado, no nosso bairro. Mas quando as coisas que talvez nós desejamos que aconteça não acontecem, que é a diminuição às vezes da violência, de tantas coisas, esse medo vem sobre nós. Eu quero que você entenda que há um propósito grandioso de Deus em tudo isso. A palavra diz que aonde abundou o pecado, aconteceu o quê? E nós estamos inseridos nesse local, a não ser que amanhã você vá para a França ou para outro lugar. Mas enquanto você estiver inserido nessa igreja, nós temos uma responsabilidade nessa igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E essa responsabilidade não é com esse prédio, mas é com essa comunidade. Nossa responsabilidade é com aqueles que moram no Castelar, aqueles que moram na Palmeira, aqueles que moram na Pian. Se você está inserido aqui, nós acreditamos nisso. Então, irmãos, é o tempo da gente compreender que um líder de célula não foi mais chamado para orar pela célula, só ele, mas todos vocês. Se você faz parte de uma célula, você está sendo convocado a jejuar por essa cidade, a jejuar pelas pessoas, a orar para que Deus salve as pessoas, a orar para que Deus faça aquilo que só Ele tem a capacidade de fazer. Quando Esther resolve fazer isso, ela se dedica ao Senhor de corpo e alma, assim como Mardoqueu já estava se dedicando. Então um milagre aconteça. Nós oramos e cremos por um milagre. E o texto que eu falei que estava ali na minha cabeça é o texto lá de 2 Reis 3:15. Enfim, o capítulo todo, mas se der até para colocar aí, a gente lê aqui 2 Reis 3:15, que fala quando Elias estava, na verdade, o rei de Israel estava sendo atacado por Moabe, os moabitas, e eles eram muito poderosos, e era o rei Jorão, se eu não me engano. Então ele pede ajuda a Josafá, que o reino era dividido, Josafá era o rei de Judá. Ele pede ajuda, só que Josafá andava segundo os caminhos de Deus, e Jorão estava na linhagem de Acabe. E Josafá então fala o seguinte: olha, precisamos consultar o Senhor, não tem nenhum profeta aqui. E Jorão fala: tem um profeta aí, mas ele não gosta muito de mim não. Eu acho melhor a gente seguir por aqui, sem consultar esse profeta. Mas Josafá insiste, e eles então consultam Elias, e Elias dá um sabão neles, Eliseu, e Eliseu dá um sabão neles, em Jorão, e diz: ó, eu só estou aqui por causa de Josafá. E aí, meus irmãos, na hora de resolver o problema, eles chamam então o profeta, o homem de Deus, para resolver o problema. E acontece isso, ó. Ele diz, vamos ler juntos esse texto que é magnífico. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. A tradução mais correta não é arpista, né? É tangedor. Era um adorador. Isso era muito comum naquele tempo. E nesse momento, se você for para o versículo seguinte, você vai falar que ele diz assim: assim diz o Senhor. Irmãos, nós cremos mais do que nunca, precisamos ser uma igreja de intercessores, de adoradores. Você tem a capacidade dada por Deus de atrair o céu à terra, e você precisa exercer isso. Às vezes é na sua escola, de repente você é um adolescente, que você já tem todas as suas crises como adolescente, todas as dificuldades que você enfrenta, e talvez algumas a mais por ser até crente. Mas eu quero te dizer que você tem a capacidade de atrair o céu à terra.
com a sua adoração você faz isso. E o texto não fala que eles... E ele disse, assim diz o Senhor. E ele dá as orientações. Sabe, irmãos, nós só vamos dizer assim diz o Senhor para as pessoas nas células. E eu estou terminando. E a nossa palavra só será profética, né? Porque só pode ser profético se tem alguma coisa aqui dentro. Amém, irmãos? Timóteo que diz, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, se existem Bíblia em mim, se existe Jesus em mim, se existem textos bíblicos, e se eu amo a palavra, então no momento necessário o Espírito Santo vai usar essa palavra como palavra profética. Você não vai poder profetizar se você não tem isso. Mas eu quero dizer que o texto não fala quanto tempo eles ficaram ali. Não fala que se eles cantaram uma música, se eles ficaram 10 minutos, ou se eles ficaram 2 horas ou 2 dias, eu não sei. Mas o fato é que eles valorizaram isso. Então, querido, valorize isso. Valorize isso. Quando Davi, e o David pode vir para cá, quando Davi estava carregando a arca da aliança, e ele estava levando a arca até Jerusalém, e ele faz todo um processo a respeito disso, e ele coloca lá carros lindos, e todo mundo dançando, e a orquestra tocando, e o ministério de louvor cantando, e todo mundo lá adorando. E eu acho que você lembra da história. De repente o boi tropeça, a arca balança, o sacerdote Uzá, é isso? Esqueci. Eu acho que é Uzá. Segura lá na arca. E o que acontece com ele, irmãos? Ele morre. Davi fica triste, incomodado com aquilo. E a gente aprende uma grande lição, que não é com dança, nem com louvor, nem com canções que a gente atrai a presença de Deus, mas é com oração, com choro, com lamento. Eu louvo a Deus porque as pessoas que estão aqui em cima, eu tenho visto isso na vida dessas pessoas, e é por isso que eu quero dizer que minha intenção não é causar nenhum constrangimento com essa palavra. Mas Davi fica triste por conta disso. E aí Davi vai orar, a arca vai para a casa de Obed-Edom, e ele prospera, e até que ele entende que a arca precisava ser carregada onde, irmãos? Da forma de Deus. A forma de Deus era nos ombros dos sacerdotes. É somente da forma de Deus que a gente consegue as coisas. Então, irmãos, nós queremos fazer da forma de Deus, amém? É isso que a gente quer fazer, é da forma de Deus, do jeito de Deus. E do jeito de Deus é com dependência, é com humildade, é com simplicidade. Nós queremos que o Senhor há de fazer algo poderoso, que Deus possa abençoar a tua vida de forma poderosa, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vocês já foram abençoados até aqui, e vão ser muito mais ainda, porque tem um momento aí muito especial que a gente vai usufruir juntos. Nós já ouvimos aqui uma palavra, nós já ouvimos o louvor, nós louvamos, nós adoramos, e agora eu quero ouvir um pouco a voz de vocês. Tem células aqui, pessoal? Quais são as células que estão aqui, pessoal? Eu quero ouvir aí, quais são? Viver, Ágape, mais alto, Hope. Pessoal, cadê o pessoal lá de trás? Viver, Ágape, Casa do Olheiro, Rompendo em Fé. Cadê mais? Coinonia. Mais o quê? Acabou, gente? Tá bom. Agora as células do Senhor estão aqui, pessoal. As células do Deus vivo, do Deus Altíssimo, aquele que te escolheu para viver nesse tempo que o Rafael falou aqui, para ser bênção nesse tempo para as pessoas. Essa célula está aqui. A gente está preparado agora, se preparando para voltar, né?
Tem alguém com saudade das células presenciais? Fala aí, pessoal, tá com saudade? Quem tá com saudade, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. E nós vamos matar essa saudade na semana que vem, juntinhos. Hoje a gente está matando a saudade de todo mundo junto, mas semana que vem vocês vão estar nas casas e vai ser bênção, porque o Senhor vai estar presente e Ele vai fazer esse momento de comunhão ser maravilhoso. Como o Rafael falou, a gente nunca mais vai esquecer esse momento de pandemia, mas também a gente nunca mais vai esquecer essa volta, a falta que essa comunhão nas casas ela faz para nós. Então que Deus possa estar abençoando todo esse reencontro. A gente tem aqui algumas coisas, né, que a gente, nesse reencontro, elas vão precisar acontecer para que a gente tenha segurança. E eu queria só passar para vocês rapidamente. As reuniões só vão acontecer em casas que têm a possibilidade de local aberto. Não vão poder acontecer dentro. Eu sei que isso talvez ainda seja algum problema para alguma célula. A gente tem aí uma semana para a gente trabalhar isso. Se a sua célula ainda não conseguiu solucionar essa questão, procure o seu coordenador, o seu supervisor, porque a gente está aqui com o intuito de te ajudar a resolver essa questão. As reuniões do Zoom, aquelas reuniões do aplicativo, elas ficam anuladas, né, com a volta da célula presencial. Álcool em gel, máscara, serão de uso obrigatório nas reuniões. Então isso a gente está vendo com os anfitriões e os líderes, para que tenham isso. Vai ser disponibilizado agora já o álcool, está aqui nessa caixinha aqui, vai ser disponibilizado para cada célula. Uma garrafinha de álcool em gel para ser utilizado lá na célula. Cada célula hoje já vai poder levar já para ficar preparado para a semana que vem. O uso de máscaras vai ser obrigatório. Agora, uma palavra muito importante sobre essa questão é que a gente vai tentar providenciar aí algumas máscaras descartáveis para que o líder e o anfitrião tenham em sua casa. Por quê? Você faz um convite para alguém e essa pessoa chega na sua casa sem máscara. Como proceder? Você vai mandar ela voltar? Você vai pegar a sua máscara e dar para ela? De forma nenhuma, né? Mas você vai pegar uma máscara descartável e vai disponibilizar para ela, até mesmo para que ela se sinta à vontade, porque todos estarão de máscara, para que ela não se sinta constrangida de somente ela estar sem máscara. Então esses são alguns passos que a gente vai estar dando para essa volta ser bem tranquila. E dentro desse ambiente aí mais aberto, vai se tentar fazer um distanciamento mínimo. Obviamente que a gente não vai conseguir fazer nada parecido com o que está aqui, mas um distanciamento mínimo entre as cadeiras, para que a gente tenha aí um pouco de segurança. Agora eu queria que vocês vissem um vídeo rapidinho para o último momento do nosso encontro.
Alguém se identificou com alguma coisa ali daquela cena ali, com alguém, com alguma pessoa? Pessoal, a gente viveu um momento agora de pandemia, estamos ainda em pandemia. É um momento de turbulência, é um momento em que algumas coisas para muitas pessoas deu muito errado, para muitas pessoas ficou muito ruim, para outras talvez não sentiu tanta diferença, mas foi um momento marcante para o nosso tempo, foi um momento que nos tirou desse ambiente aqui, simplesmente assim, de uma hora para outra a gente foi para casa assistir o culto que a gente vivia aqui, a gente foi assistir no celular ou na televisão, mudou totalmente a nossa história. Eu quero dizer para você o seguinte: o momento de pandemia pode até estar passando, mas obstáculos serão colocados no seu caminho. Novos obstáculos serão colocados no seu caminho, principalmente agora no momento de volta de célula. Muitas coisas vão ser colocadas como obstáculo. E depois que você pensar que já está ruim com obstáculos, a chuva pode cair e te tirar mais ainda do foco. O que eu quero saber de você hoje, o que a gente quer saber de você hoje, o que Deus quer saber de você hoje, é se você vai ser o menino que vai para frente da batalha, que vai ajudar a tirar o obstáculo do caminho, ou se você vai ficar dentro do seu carro, na sua zona de conforto, dentro da sua casa. O que eu quero saber de você é o seguinte: em que posição você quer estar? Meu amigo, Deus nos chamou para tirar o obstáculo do caminho, para liberar a passagem. Eu quero saber de você em que lugar, em que posição você quer estar daqui para frente, na volta das células, quando aparecer um obstáculo na sua vida, porque Deus quer usar você, Deus quer que você seja aquele menino para ir para frente, quando ninguém mais estiver observando isso, quando ninguém mais estiver indo lá, porque o obstáculo parece ser muito grande. É através de você que as outras pessoas do seu bairro, da sua célula, é que elas vão começar a agir. Tem que começar em você, tem que começar em mim. Eu tenho que ser o primeiro. O que você quer fazer, meu amigo? Fica de pé quem quer ser o menino, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão abençoado que o Senhor nos deu aqui nesse lugar. Obrigado por esse encontro, ó Pai, que é um marco da nossa volta, ó Pai, à reunião dos lares, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que está nesse lugar, Senhor. Que tudo que foi falado aqui, ó Pai, que tudo que foi ministrado nesse lugar, venha vir de encontro, ó Pai, com o nosso coração. Que nós possamos estar disponíveis, ó Pai, como aquele menino que saiu da zona de conforto, foi lá para o meio da chuva, sabendo que ele sozinho não era suficiente para vencer aquele obstáculo. Mas ele foi, Senhor, e é assim que o Senhor espera de mim. O Senhor espera que eu vá para frente da batalha, que isso possa acontecer com cada um que está neste lugar, que possamos juntos, ó Pai, tirar todo o obstáculo que possa tentar nos impedir de estar na sua presença, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, nos abençoe ainda nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.